Olá pessoal, tudo bem? Aqui segue algumas orientações a respeito do preenchimento dessa planilha, onde vocês vão me reportar a quantidade de alunos existente em cada uma das turmas em 2020, para que possamos fazer a projeção do quantitativo de vagas a ser disponibilizado na pré-matrícula para o ano de 2021. Então, para iniciarmos o preenchimento, a primeira coisa a ser feita é colocar o código do INEP da sua unidade escolar. Bom, então, aqui eu quero lembrar a vocês que só é permitido fazer a edição nos campos que estão com o fundo branco. Então, coloquei aqui o INEP, ele me trouxe aqui a escola Antônio Luiz Gonzaga e também me trouxe aqui logo mais acima o quantitativo máximo de alunos permitido por turma. Aqui nós vamos preencher o dia, né, que no caso aqui é o dia 21, né, então vamos trazer aqui a data do dia 21 do mês 10. Então, na escola Antônio Luiz Gonzaga, nós temos turmas da primeira etapa. Então, eu vou colocar a quantidade de alunos na primeira etapa A. Vamos imaginar que seja 20 crianças. Na primeira etapa B, 28 crianças. Na segunda etapa A, 10 crianças. Na segunda etapa B, 25 crianças. No primeiro ano A, 30 crianças. No primeiro ano B, 35 crianças. No segundo ano A, 29 crianças. No segundo ano B, 30 crianças. E assim por diante. Vamos preencher em todas as turmas. Só para que vocês possam visualizar melhor. Então, aqui eu já preenchi. Então, fiz o preenchimento de todas as turmas. Aqui no quinto ano, eu marquei até o quinto ano C, imaginando que lá tem. Tudo isso aqui é uma hipótese, viu, gente? Então, vejamos. Automaticamente, já foi feito o cálculo aqui, a quantidade de crianças em cada uma das séries. Nessa última linha aqui, tem isso aqui, AEE, que eu coloquei alunos da educação especial. Porém, eu sei que essa não é a nomenclatura adequada, mas é porque o que coube aqui nesse quadradinho. Eu preciso que vocês me informem a quantidade de crianças especiais existente na primeira etapa. As duas turmas juntas. Vamos imaginar que as duas turmas juntas tenham 3 crianças. Vocês vão marcar para mim. Vocês vão me apontar essa quantidade de crianças. Tá bom? Então, vocês vão colocar isso para mim. Se não tem nada, não precisa colocar nada, não precisa colocar o zerinho, né? Então eu tenho 6 crianças, eu tenho 4, né? Tenho 1 e assim por diante. Inclusive, antes de eu enviar essa planilha para vocês, eu vou corrigir esse número aqui, que está errado aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Feito isso, o sistema ele vai me mostrar aqui a quantidade de turmas que tem na escola. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, com 13, 15. Então, ele diz que tem 15 turmas e nas 15 turmas deu um total de 440 alunos. Para 2021, os alunos que estavam aqui na primeira etapa, né, que eram 20 de manhã e 28 à tarde, esses alunos já vieram para a segunda etapa. Então, vocês podem ver que já foi preenchido a segunda etapa. E assim aconteceu mesmo em todas as outras séries. Porém, a primeira etapa ficou sem nada. Mas lá no Antônio Luiz Gonzaga, nós teremos sim alunos na primeira etapa. Nós teremos uma primeira etapa de manhã, primeira etapa A, e uma primeira etapa B, que possivelmente será à tarde, ou também pode ser de manhã, não tem problema. E aí, como é que eu vou fazer para registrar aqui, já que eu não posso editar? Então, eu recomendo que vocês venham aqui, na parte de 2020, no campo de maternal e coloque 0. Quantos maternais havia no Antônio Luiz Gonzaga no ano de 2020? 0 maternal A, 0 maternal B. Automaticamente o sistema vai trazer aqui para mim a quantidade de vagas que eu posso abrir na primeira etapa de manhã, 20 vagas, e na primeira etapa de tarde, 25 vagas.
Entenderam? E isso é o que eu pretendo ter, esses números aqui, a quantidade de vagas que eu posso abrir na pré-matrícula, que vai ser agora, início de novembro, né, para a gente preencher essas vagas que estarão com os números azuizinhos. Os que estão vermelho, né, possivelmente é que tem mais aluno do que o que a sala comporta. Então é o que a gente vai tentar ajustar agora nesse início de ano. Lembrando, se na escola Antônio Luiz Gonzaga tem uma sala disponível, vamos dizer que ela está disponível o dia inteiro, mas essa sala está disponível um dia inteiro, uma sala inteira, de manhã e de tarde, e uma outra disponível só à tarde. Então vocês vão colocar 1,5, quer dizer que são 3 turnos. Então está disponível um no turno de manhã e à tarde, a mesma sala, e outra sala está disponível somente o turno da manhã. Então ela é uma sala e meia. E eu vou entender que essa sala tem disponibilidade para colocar somente em um turno. Já na questão das creches, segue o mesmo princípio aqui, o mesmo procedimento. Porém, o berçário não tem como, porque se eu colocar aqui berçário 1, esse aluno ele vai, em 2020, ele já vai direto para o berçário 2. E o berçário 1 que eu vou abrir em 2020? Então aqui vocês vão colocar para mim. Quantidade de alunos matriculados? Nenhum. 0 aluno. Quantas vagas disponíveis? 10, que é a quantidade de vagas que normalmente são disponibilizados por turma nos berçários. Tá bom? Já as escolas rurais que atendem com turmas multisseriadas, então eu fiz aqui uma projeção da quantidade de alunos por cada uma das composições das turmas. Vamos imaginar que a turma Multi 1, ela tenha dentro dessa sala a primeira etapa, a segunda etapa e primeiro ano. Então vocês vão colocar, tem 5 alunos do primeiro ano, 6 alunos do segundo ano e 1 aluno do primeiro ano. Normalmente, as turmas multisseriadas de Águas Lindas só tem 2 turmas dentro da mesma sala, tá bom? Mas eu fiz assim com 3 porque tem um caso excepcional no Mediguão que tem alunos de terceiro ano, que são 5, que tem alunos de quarto ano, que são 6, e tem aluno de quinto ano, que são 10. Tá certo? Então, vocês vão preencher conforme o que apresenta aqui. Ah, e outra. Se você tem aluno de segundo ano e terceiro ano, você pode preencher nessa aqui ou nessa aqui. Mas não pode colocar, por exemplo, os alunos de 5 anos aqui e terceiro ano aqui. Não, não faça isso. Tá bom? Vocês vão colocar dentro de cada composição. De cada composição aqui, ó. Dentro desse quadrado, dentro desse espaço aqui. Certo? Então, feito isso, ele vai seguir o mesmo princípio de trazer o número de alunos para cá, para esse espaço. E esses espaços que estão vazios aqui é para que vocês possam colocar novos alunos, porque às vezes a turma lá, ela só tem aqui, por exemplo, ele trouxe alunos de primeira etapa e de primeiro ano, mas eu quero colocar aluno de primeira etapa aqui. Então, você pode colocar que vai entrar mais 5 alunos. Projeção, viu, gente? Se tiver alguma observação, alguma coisa que vocês queiram me falar, me explicar, vocês coloquem nesse campo de observações que tem aqui, tá bom? Pode escrever aqui sem problema algum que eu vou estar atento a isso. Tá certo, pessoal? E eu preciso que vocês preencham isso o quanto antes possível, que vocês me reportem. Não precisa imprimir, não precisa vocês fazerem PDF. Vocês vão preencher, vão salvar e me mandar, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, né? Essa mesma planilha, do jeitinho que ela está, preenchida com as informações salva, tá bom? E muito obrigado.